jogo do primeiro tempo, com duas equipes, e depois parece que passou mais linhas. Não tem impressão que a gente só voltou a atacar do Rio, depois que depois que tu viu, mas entramos. Leitura perfeita. Fizemos não vou falar ótimo, mas fizemos um primeiro tempo superior à equipe do Criciúma. A gente já conhece a forma do Criciúma jogar durante o campeonato inteiro, e a gente entendia que a gente tinha que ter a superioridade por dentro, e a gente conseguiu ter. A gente gerou em muitos momentos até 4-2 por dentro. Tivemos oportunidades, né, de abrir o placar em jogadas construídas, em transições também, aquela que o Thales foi do lado direito, que ele acabou cruzando e a gente não conseguiu finalizar a jogada. Então acho que a leitura foi muito boa, primeiro tempo superior. Segundo tempo não era a nossa ideia, disse para os atletas no intervalo que pouco precisaria usar no quadro. Usei o quadro para duas situações que a gente queria potencializar para o segundo, e que para a gente vencer o jogo contra o Criciúma a gente tinha que tentar manter o nível do primeiro tempo, que era de ter o controle, né? De ter mais a posse de bola. A gente conseguiu no primeiro tempo empurrar o Criciúma para trás, o Criciúma não conseguiu nos pressionar, a gente estava confortável com a bola no pé, e no segundo tempo a gente não conseguiu ter a bola, baixou o nosso ímpeto. É difícil explicar, porque não foi estratégia, não era baixar, porque o empate não nos mantinha vivo na competição, então não tem porquê a gente mudar a estratégia, pelo contrário, a estratégia era de manter um time mais ofensivo ainda, mas também tem o mérito adversário. É uma equipe aí que agora tem uma sequência, digamos assim, muito favorável até para conseguir o acesso, que talvez merece pela regularidade do campeonato, muito bem treinada pelo Eduardo. Acho que o Criciúma está no caminho para o acesso, e aí é natural que um time que fez o campeonato que fez dentro da sua casa, porque se for que essa atmosfera bacana de torcedor do Criciúma aqui, a torcida também levou o time, a torcida empurrou e a gente não conseguiu mais ter o controle. E assim, o Criciúma foi superior no segundo tempo, mas talvez as melhores chances do Criciúma foi no primeiro, né? O futebol ele não tem muita lógica. E aí, num descuido, a gente estava olhando o gol agora aqui, os nossos dois zagueiros, não que eles erraram, mas eles compraram os atacantes do Criciúma. Talvez se o Romão tivesse dado uma fechada melhor na linha ali, teria controlado o Jonathan Robert, mas na hora do momento ali é difícil. O Romão ficou preocupado com o atacante que estava aberto do lado direito, saiu um gol e a gente não teve forças para conseguir o empate. No final do jogo a gente teve uma construção pelo lado esquerdo, infelizmente não conseguimos. Incomodado, né? Acaba o sonho do acesso. A gente sabia que era muito difícil, a gente estava lutando porque ainda matematicamente era possível. Agora é sentar, conversar, principalmente ver os erros que foram feitos, que a gente cometeu, para não cometer no futuro. Queria sua avaliação e também sobre essa estratégia pensada para o jogo contra o Criciúma, né? O Atlético Goianiense com 3 atacantes, por exemplo, uma mudança um pouco diferente de partidas anteriores. Qual foi a estratégia pensada para o jogo de hoje? Tem o esquema do Federico, por exemplo, que tá no dele, né? Tá. Nesse sentido. Não, mas a gente já vinha jogando com esse padrão que teve de diferente ali na montagem do ataque, com o posicionamento do Thaleson, né? Eu não ia conseguir usar os três mais espetados lá na frente, pela qualidade do adversário que coloca os alas lá na última linha. Nossa, né? O Filipinho, ele se torna quase um ponto no Criciúma. Eu achei, e a gente imaginou que fazer só a marcação de uma linha de 4 não ia ser suficiente para controlar essa linha. Esse praticamente 5 jogadores que o Criciúma empurra na última linha. Então, o que mudou foi o posicionamento do Thaleson, né? Mas, assim, a nossa estratégia pro jogo é o que a gente já estuda da equipe do Criciúma há muito tempo. A equipe que joga com 3 zagueiros, com alas espetadas, 3 caras na frente, geralmente esses 2 por dentro, se eles não têm o controle da partida, eles ficam com dificuldade. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. Então, a gente trabalhou muito durante a semana, ter essa superioridade por dentro. A gente conseguiu fazer muitas vezes até 4-2, né? O Valdir fez uma boa partida entrando por dentro. Então, a gente no primeiro tempo, a gente conseguiu ter a superioridade porque a estratégia deu certo. Como eu respondi na pergunta do colega, no segundo tempo cai por terra. A gente não consegue manter o mesmo ímpeto. É difícil explicar porque a equipe fisicamente ela tem condição de manter o ímpeto dos 90 minutos, mas aí entra a questão da atmosfera do torcedor, da campanha excelente que o Criciúma vem fazendo na competição, e a gente cai de rendimento. Mas eu fico incomodado, um pouco frustrado da gente não conseguir manter o mesmo ímpeto que a gente teve no primeiro tempo. Boa noite, professor Igor Adorno. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes.
Qual que foi sua avaliação dos atletas testados, os atletas que não vinham sendo presença constante no time titular, mas em específico o Ariel e o Thalisson? Atletas conhecidos na entrevista pré-jogo. Posso falar que são técnicos, não são técnicos, porque eu realmente pensei em colocar o melhor Atlético em campo e acredito que no primeiro tempo as coisas estavam dando certo e acredito que não cabe a mim julgar se eu acertei ou não, isso aí cabe a vocês e cabe ao presidente, mas no nosso entendimento a gente conseguiu colocar um time competitivo no primeiro. Respondendo a tua pergunta, o Ariel fez um jogo bom, fez um jogo seguro, com qualidade. Quando eles conseguiram ter a aproximação, ele, Ronald e Robert, eles geraram superioridade por dentro. O Thalisson, ele fez um jogo que eu imaginava. No primeiro tempo a gente não conseguiu acionar ele tanto na velocidade, porque ele teve que baixar muito para marcar o Filipinho, mas numa jogada que a gente trabalhou muito, que era fazer o Robert marcar em cima do Castan, gerou esse espaço, a gente teve a oportunidade para abrir o placar de uma jogada que a gente trabalhou, que o Adriano fez o lançamento, o Thalisson saiu numa boa condição, mas se tivesse um capricho melhor no passe para o Lelê, a gente teria aberto o placar. É uma pena que no segundo tempo o Thalisson não aguentou a questão do jogo, né? Pediu 10 minutos praticamente, ele sentiu ali o desgaste e a gente teve que fazer a substituição. Mas na minha avaliação, esses dois jogadores que entraram na partida é o que eu penso deles nessa partida. Dois últimos jogos pela frente, agora nem matematicamente com algum tipo de pretensão de acesso à Série A. Como você pensa essas duas últimas partidas, uma em casa e a outra fora? E se me permite mais uma pergunta, mais um gol que o Atlético sofreu ali, talvez com uma espécie de apagão ali da marcação, o jogador do Criciúma acabou saindo sozinho de frente com o Paulo Vitor. Como que você pretende trabalhar essas questões também? Alcaraz, sobre o planejamento, né? Eu não decido as coisas sozinho dentro do Atlético, né? Tem o departamento de futebol, nosso presidente Tarso. Com certeza a gente vai sentar na semana, ver essa reta final, né? Essas 2 semanas, esses 2 jogos que faltam, mas a gente vai trabalhar com a mesma seriedade, como eu falei no meu pré-jogo, quando eu estiver aqui, e os atletas que estiverem à disposição vão continuar trabalhando forte. Nós temos que respeitar a camisa do Atlético. Claro que a gente tem que, sim, pensar no planejamento do ano que vem. A gente já vem pensando, né? E aí, com o presidente, com o departamento de futebol, a gente vê algumas situações de algum atleta que já pode definir alguma situação ou não, mas é muito cedo, né? Acabou o jogo agora, então não consigo te responder com clareza. Primeiro a gente precisa sentar com o nosso presidente. Sobre a questão do gol, eu já falei, né? Foi um detalhe, talvez o único erro defensivo nosso, porque nas outras oportunidades que o Criciúma chegou por mérito do adversário. É uma equipe que agora está com grandes chances de acesso, que boa parte da competição esteve no G4, o Atlético nunca esteve no G4, nós jogando fora de casa, com o estádio completamente equipado, e foi o único descuido nosso, mas é o que eu disse para os atletas dali. Quem quer ser vencedor, se tu quer conquistar títulos, acessos, se tu quer jogar em grandes clubes, tu não pode errar. E a gente teve um erro de posicionamento, não dá para ficar apontando, não é do meu feitio, um erro de posicionamento, talvez uma compensação melhor ali, porque o Criciúma chegou tanto pelos lados, aí foi um cruzamento de intermediário, isso me incomoda, mas assim, Alcaraz, eu cheguei no meio da temporada, estou responsável sim pelas coisas quando não dão certo, e quando dão certo, a responsabilidade é de todos, mas quando não dá certo, ela é minha. É uma situação que eu pretendo trabalhar, né, para a sequência do trabalho aqui no Atlético, essa questão de organização defensiva, porque a gente não conseguiu trabalhar tanto, a gente precisava melhorar o nosso volume ofensivo. As pessoas que me conhecem sabem a forma como a gente trabalha, então nós tomamos, não só nesse jogo, mas podia citar diversos gols que a gente tomou aqui, que eu penso que é treinamento. A gente chegou no meio da competição, né, vários treinamentos a gente não conseguiu fazer, mas tenho certeza que um trabalho mais a longo prazo a gente vai conseguir melhorar essa situação. Claro que ainda tem 2 jogos, é muito cedo, mas a gente quer melhorar essa situação de não tomar esses gols, vamos dizer assim, gols bobos, né? Porque poderia tomar de várias situações, mas tu tomar um gol de mais bola descascada intermediária é uma coisa que me incomoda, mas como eu disse, a responsabilidade ela é minha.
Boa noite, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio CBN. Lacerda, diferente do que muitos até acreditavam, o Atlético chegou vivo até a antepenúltima rodada da Série B, ainda sonhando com acesso. Agora, matematicamente, já não tem mais essa possibilidade. Mas eu queria uma avaliação sua, Lacerda, do que foi essa reconstrução do Atlético dentro da Série B para até hoje chegar aqui sonhando ainda com acesso à Série A. Assim, o tamanho do Atlético, a camisa do Atlético, teria que estar indo até a última rodada. Até a última, brigando pelo acesso e tendo que ter o acesso. Eu disse isso na minha apresentação, não na minha apresentação, mas logo no início do nosso trabalho, que o Atlético é um time que, por toda a estrutura, por toda a história, é um time de Série A, na minha opinião. Né? Respeito quem não acha. E eu disse que o Atlético vai subir num espaço muito curto, vai ser esse ano, vai ser o ano que vem. E ainda tentei para que a gente consiga que sejam como a gente, porque futebol é muito dinâmico. E, infelizmente, a gente não conseguiu. Claro que o processo ele não foi fácil, porque a tua pergunta foi bem colocada. Quando a gente chega aqui no clube, e eu não estou aqui exigindo responsabilidade nenhuma, porque não é o meu perfil, volto a dizer, o isso certo de não ter tido acesso, responsabilidade minha, com certeza. Agora a gente chegou num momento onde a briga era outra, a briga era mais na parte de baixo da tabela. Logo nos primeiros jogos comigo, a gente não teve nós não tivemos grandes atuações, continuou brigando na parte de baixo da tabela. Depois tivemos uma arrancada muito boa na competição. Se for olhar esse time do Criciúma, é praticamente o mesmo que iniciou a Série B. O nosso não. A gente remontou em termos dos dois aspectos. A gente remontou em termos de resultado, que foram bons, e remontou uma equipe, né? O Atlético, eu já falei várias vezes, né? A diretoria do Atlético foi muito feliz, porque é muito fácil falar, o Lacerda chegou e conseguiu, junto com a comissão técnica do clube, melhorar os resultados. Mas eu consegui melhorar os resultados porque a diretoria, eles conseguiram me entregar, principalmente na última janela e na penúltima, jogadores de qualidade que melhoraram o nível do nosso grupo. Então, assim, foi um conjunto de coisas, né? O Atlético bem nas contratações e o nosso trabalho no dia a dia. Então, assim, a gente fica triste por não conseguir chegar até a última rodada com chance de acesso. Não serve de consolo para mim a boa campanha do segundo turno. Até hoje, nós estávamos no G4 do retorno, porque isso é pensar muito pequeno e isso não é do meu feitio. Eu queria muito brigar pelo acesso, com todas as dificuldades. Infelizmente, não conseguimos. Temos que pensar em tudo que a gente errou. Eu, como treinador, vou fazer isso. A comissão técnica, com certeza, vai fazer para, no segmento do nosso trabalho, a gente melhorar como profissional. Muito bem, tá aí.